Olha nós aqui outra vez, hoje com a aula 16 de Ciências. Vamos retomar a aula 15? Muito bem, na aula passada nós falamos sobre as bactérias do bem, né? Que são responsáveis pela fermentação do leite, para a transformação em iogurtes, para a transformação em coalhadas, para a transformação em queijos. Né? Nós vimos então que as bactérias podem estar atuando no nosso organismo, prevenindo, quer dizer, algumas doenças, né, equilibrando aí a nossa flora intestinal, entre outros, né? Hoje aqui nós vamos falar dos antibióticos, né? Antibióticos que vocês já devem estar acostumados a tomar de vez em quando tem uma doença, né? Que a gente passa no médico, ele passa por um período de 15, de uma semana aí, um remedinho para a gente estar se tratando de alguma doença que a gente pega. Então aqui vocês vão ver a história do primeiro antibiótico que foi descoberto, que foi a penicilina, que foi muito usada, né, há muito tempo atrás. Hoje nem tanto, hoje nós temos outros antibióticos que foram descobertos. E para a gente estar entendendo um pouquinho melhor sobre isso, nós vamos ver esse vídeo aqui, né, que vai contar a história, para entender um pouco mais sobre a produção de medicamentos a partir de micro-organismos. Se possível, acesse o vídeo a seguir e nós vamos acessar e assistir ao vídeo agora, ok? Para cada 10 medicamentos usados pelos seres humanos, 7 contêm compostos químicos que vêm da natureza, principalmente de bactérias, fungos e plantas. Pode não parecer, mas esses modestos organismos são mestres na guerra química. Diferente de criaturas com maior mobilidade, que podem fugir quando são ameaçadas, plantas, fungos e bactérias estão meio que presos em um mesmo lugar. Então desenvolveram um mecanismo e o uso de substâncias tóxicas para se defenderem de ameaças, tanto de predadores como umas das outras. Essa batalha pode acontecer em vários lugares, no topo de montanhas, no fundo dos oceanos e até mesmo debaixo dos nossos pés. Lá, bactérias do solo que lutam contra vermes produzem compostos que danificam os impulsos nervosos de invertebrados. Outras bactérias se defendem de fungos produzindo uma substância química que faz com que as células deles se desmanchem, causando uma morte nada agradável. Em contrapartida, um grupo de fungos cria um composto que quebra as paredes celulares de seus inimigos bacterianos. Nós, humanos, pegamos emprestadas essas armas químicas para nosso próprio uso. Você provavelmente já tomou um medicamento conhecido como penicilina para tratar uma infecção bacteriana. E se você ou seu animal de estimação já precisou enfrentar vermes parasitas, deve ter usado um remédio como ivermectina. Caso o problema tenha sido uma infecção grave por fungos, é bem possível que o seu médico recomendou um tratamento à base de anfotericina. Essas drogas adquiridas da natureza são algumas das mais eficazes contra patógenos, o que faz bastante sentido. O setor de pesquisa e desenvolvimento da natureza trabalha sem parar, dia e noite. E, mesmo que todo esse trabalho seja uma série de experimentos que nem sempre acabam em sucesso, eles vêm acontecendo por todo o planeta ao longo de bilhões de anos, resultando em uma variedade de armas eficazes. E esses remédios derivados da natureza são apenas o começo. Nós já encontramos analgésicos em papoilas e salgueiros, um tratamento para eczema em bactérias, medicamentos anti-câncer no teixo do Pacífico, remédios para baixar o colesterol em fungos, tratamento para asma na planta éfedra e muito, muito mais. Além disso, existe uma quantidade enorme de organismos por aí que nós sequer identificamos. Quem dirá utilizar no ramo farmacêutico? Uma colher de chá de solo pode conter dezenas de milhares de espécies, a maioria desconhecidos pela ciência, cada um produzindo dezenas de compostos defensivos que podem, um dia, acabar no seu arsenal químico. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Além disso, não esqueça de clicar no sininho e ativar as notificações para ficar sabendo assim que tiver um vídeo novo. Se é a sua primeira vez no canal, se inscreva e até a próxima! Muito bem, vimos o vídeo aí, vocês viram que a natureza, ela é muito generosa com a gente, né? Por isso que a gente tem que tratar a natureza muito bem. Então, na natureza, na verdade, nós temos todas as chaves das respostas que nós precisamos, provavelmente para as nossas doenças e para, principalmente, o tratamento das nossas doenças, né? Temos que preservar o solo, porque uma colherzinha de terra do nosso solo existem milhões de micro-organismos que nem foram descobertos pelos cientistas e que podem ser ali um agente que possa nos
doar, né, um tratamento para determinadas doenças aí que existem, né? Então a gente tem que cuidar muito bem da natureza para isso. Muito bem. Então agora vocês vão estar lendo aí em casa o texto aqui que fala sobre antibiótico, que fala lá da descoberta aqui do Alexander Fleming em 1928, né? Que descobriu a penicilina, que era um antibiótico muito utilizado. Hoje muitos antibióticos são à base de penicilina, mas eles acrescentaram outros elementos para deixar mais forte, mesmo porque as doenças vão ficando mais fortes, então o antibiótico vai ter que ficar mais forte para poder tratar as doenças, né? Nós temos aqui compreendendo os significados, é um texto curtinho, tá? Por isso que a gente nem vai ler agora. O vídeo já explicou bem o que a gente precisa entender. E vamos lá direto para as nossas questões. Então, olha lá. Agora é sua vez. Defina o que são antibióticos. Nós vamos retomar lá no texto o que são antibióticos, tá bom? Então, olha, tá lá bem no primeiro parágrafo a resposta, tá? É só vocês darem uma lida novamente no texto que vocês vão conseguir achar. No caça-palavras a seguir, encontre um dos principais antibióticos, escreva quem descobriu. Então, tá lá o nome, né, do antibiótico e o Alexander Fleming. Alexander, né? Não Alexander ou Alexander, né? Ele que descobriu esse agente aí super importante para nós. Releia o texto, escreva como foi descoberta a penicilina. Então, vocês vão lá falar, né? Que ele estava lá pesquisando uma bactéria, aí de repente um fungo foi lá, contaminou a bactéria, venceu a batalha lá em bactéria e fungo e surgiu a penicilina. Esse é um resuminho que a professora Fela está falando aqui, né? Mas é mais ou menos essa a história, só que vocês vão lá no texto e procurem direitinho essa resposta, ok? Explique de que maneira os antibióticos atuam no combate das doenças. Como é que será que esses antibióticos atuam? Eles agem aí, né, nas doenças, né? Então, vocês retomem aqui no texto, tá bom? E vocês vão ver como que eles vão destruir, né, as doenças aqui do nosso corpo, ok? Uma boa aula para vocês, uma boa atividade, um ótimo final de semana para vocês também. E até os próximos vídeos com as aulas 17 na próxima semana. Um beijo para vocês e até mais.